De novo, tô igual a Rita Lobo, ela troca de roupa para mudar o cardápio, eu troco de chapéu para mudar o tema, entendeu? Fragou, não fragou? Ai meu Deus, a mulher é linda, cozinha bem, cozinha prática, GNT, fazendo propaganda para ela. É lá que eu aprendo os segredinhos da cozinha, viu? Não precisa seguir não, mas já tá valendo, né? Já tá valendo, já fiz o meu merchan. Ó, peraí que tem que baixar um pouquinho. Tem que mostrar. Já tremeu aí? Isso aqui não te dá emoção, não? Te dá emoção, não? É para emocionar. Então, o que que acontece? Agora nós vamos trabalhar a teoria malthusiana. Teoria malthusiana. E agora, o que que eu falo da teoria malthusiana? Então, ó, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, que a teoria de Malthusiana é uma teoria do Malthus, entendeu? O que que o cara fazia? Ele era pastor anglicano. Na Inglaterra, onde a terra estava pouca, a população estava crescendo. Logo, o cara já manda aquela teoria matemática, que os matemáticos nos socorram, né? O cara já chega e bate 3 dedos assim, ó. Segundo Malthus, no Ensaio sobre o Princípio da População, de 1798, a população tende a crescer numa progressão geométrica, dobrando a cada 25 anos, caso não ocorra epidemias ou guerra, porque para Malthus epidemia era bom, guerra era bom. Por que que ele pensava assim? Ele não tinha coração? Tinha, ele tinha coração sim, mas era um coração, né, que pensava que as epidemias e guerras serviam para um controle populacional. Aí o que que você fala? Ó, porque elas não deixariam que essa população dobrasse a cada 25 anos. Aí o que que acontece? Agora, os fatores de subsistência, eles iriam crescer em progressão aritmética. Peçam socorro aos professores de matemática. PG, progressão geométrica, dobrando. PA, aritmética, se mantendo. Então, para Malthus, nunca haveria comida para todo mundo, porque a população estaria crescendo. Logo, a conclusão dele, população grande significa pobreza, né? E para o espaço vital continuar mantendo todo mundo, salve Hatzel, a teoria do espaço vital, viva Hatzel, amém, embora eu não goste de quem inspirou nele para poder criar a sua teoria, né? Não vou contar agora, né? Os professores de história já sabem quem que é o tal que utilizou de Hatzel para poder criar uma teoria que não se tornou, foi apenas um pigarro, tá? Foi rápido, já passou. A teoria do Hatzel foi utilizada para criar um mecanismo do espaço vital europeu de 1939 a 1945, do movimento chamado nazista. Não falei nada disso, tá? Então, isso é coisa dos professores de história. Hoje eu estou citando muitos os nossos amigos da história, né? Mas os caras são fera mesmo, né? Merece um beijinho cada um. Vamos lá. Então, segundo Malthus, o ritmo de crescimento populacional era superior à produção de alimento. Logo, se não tem produção de alimento, haverá fome. E fome, gente, não tem na casa de rico. Fome vai ter na casa de pobre. Para corrigir tal descompassos, eram necessárias medidas de controle de população. Como é que o anglicano Malthus falava sobre as medidas de controle de população? Casamento tardio. Você não precisa começar a namorar aos 12 anos, nem casar aos 20, nem aos 25. Segura o máximo que der para você casar. E aí ele usava uma expressão, na continuação do texto, de novo o texto bate. Epidemias, guerras, alta mortalidade infantil eram boas, porque elas faziam o quê? Elas controlavam a população. Eles eram mecanismos de controle. População menor, haveria mais alimentos. Mas o Malthus usa, no último parágrafo da página 53, a expressão que para que não houvesse boom demográfico, teria que haver a sujeição moral do indivíduo, ou seja, casamentos tardios, abstinência sexual. Em sala de aula, às vezes me escapa uma analogia a isso que eu não vou falar agora, né? Porque nós estamos na web.
Essa teoria claramente antinatalista foi questionada levando em conta que o cientista não considerou o desenvolvimento técnico. Aí lá vai a cabeça do Emerson viajar em cima da teoria malthusiana. Imagina se a gente tivesse uma máquina do tempo, trouxesse o Malthus hoje, o Malthus hoje para cá e levasse o Malthus num campo de soja, hein? Ele desmaiava. Para que essa soja toda? Para fazer óleo. Para que essa cana toda? Para fazer álcool. Para que esse caroço de algodão todo? Biodiesel. Tá vendo? Fique atento que o Vestiba te pega em fontes alternativas e renováveis de energia. Não esqueça do esquema do álcool, não esqueça do esquema das oleaginosas, mamona, pinhão manso, etc. Fique esperto aí que o negócio te pega por lá. Fontes alternativas, limpas e renováveis. Fontes alternativas, limpas e renováveis. Fontes alternativas, limpas e renováveis. Não esqueça de dar aquele tapa na agrária, porque a agrária todo ano vem. O Brasil é campeão de safra? Mas ele também é campeão de monocultura. Região Norte, abandono de terras, não é? Desmatamento, a grande queimada 2019, falta de chuva no Sudeste, agora excesso de chuva no Sudeste. Opa! Aumenta a temperatura média do planeta, é efeito cascata, fique esperto disso aí, beleza? Então, Malthus propunha a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle de natalidade e de outras medidas como casamento tardio e número de filhos compatíveis com o recurso familiar. Ou seja, se você é pobre, não tenha filho, porque vai afetar na sua subsistência. Essa é a ideia do Malthus, tá? Por isso a sujeição moral do indivíduo. Pode estar casadinho, mas não pode ficar tendo a relação, porque é assim que os filhos são feitos, entendeu? A relação é assim, chega o papai e a mamãe, senta na mesa e escreve para a cegonha. Querida cegonha, eu queria um filhinho. Aí depois de 9 meses a cegonha traz, né? Falar em filhinho, o pessoal de Piuí hoje comemora porque o Augusto da Maria Tereza finalmente chegou, né? A gente já estava com saudade desse menino, né? Ele nunca aparecia, agora apareceu. Salve, TT, que Deus abençoe sua maternidade. Tá bom. Aí o Malthus passa e a gente começa a pensar na teoria neo-malthusiana. A explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus. Lembrando, primeiro teve uma depressão de natalidade e depois uma explosão de natalidade europeia, conhecidos como neo-malthusianos ou alarmistas. Dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram a teoria. Atribuíram a culpa pela situação de miséria dos países subdesenvolvidos ao seu acelerado crescimento populacional. Por isso, neo-malthusianos, né? Malthus falava do crescimento da população, etc. Tá. A teoria neo-malthusiana não se apoia na produção de alimentos. Ponha isso na sua cabeça, que isso vira o distrator que você não deve marcar na questão do Enem. A teoria neo-malthusiana não se apoia na produção de alimentos. Defendia programas rígidos e oficiais de controle de natalidade, em geral rotulados de planejamento familiar, com o emprego de diversos métodos como pílulas anticoncepcionais, ligadura das trompas, dispositivo intrauterino, aborto e vasectomia, neo-malthusiano, certo? E ainda continua. Muitos governos de países ricos começaram a adotar as teorias neo-malthusianas. Por isso, Europa Ocidental, considerada Europa idosa, por grande controle de natalidade. Aí o que acontece? Dando continuidade ao sistema, a teoria neo-malthusiana, você pode ver a política do filho único chinesa, né? Caiu, graças a Deus, caiu. Por que ela caiu? Porque a China tinha risco de ficar idosa antes de ficar rica. Amém. Então, utilizando argumentos segundo o qual a elevada fecundidade era causa elevada, resumindo, neo-malthusiano, palavra-chave, olha a tag.
o problema da pobreza e do desajuste entre a população e os recursos, utilizando o argumento segundo o qual a elevada fecundidade era causa e não consequência do subdesenvolvimento. Propunha-se que a elevada fecundidade direcionava os recursos para investimentos não produtivos, como creches e escolas. Eu acho que eu já escutei esse discurso. Além disso, criaria uma relação desfavorável entre o número de pessoas em idade de trabalhar e o total de habitantes, população economicamente ativa, população economicamente inativa. Vale olhar a teoria. 0 a 19, jovem. 19 a 60, adulto. 60 ao infinito além, idoso. Entre essas políticas, o controle de natalidade, embora muito criticadas, foram adotadas como Índia, Egito, México, China. A China ficou 40 anos, conseguiu reduzir a natalidade. Em mais da metade. Outros países não obtiveram resultados satisfatórios. Deixa eu ver. A esse fator deve o sucesso do Programa Oficial de Controle de Natalidade iniciado em 48 no Japão. O governo brasileiro, apesar de não assumir oficialmente um controle, desde a década de 70 tem controle de natalidade no Brasil, sim, tá? Agora, com o envelhecimento da população, a lei de vasectomia, por exemplo, tem que ter adulto, 25 anos ou com 2 filhos. Mas esse ou não barra a ética do médico. Pode perguntar para o papai médico para você ver. E depois teria a terceira teoria, que é a teoria reformista. A teoria reformista, essa teoria contraria os ideais capitalistas que necessitavam de crescimento demográfico para desfavorecer um aumento salarial, tendo como sempre um grande exército de reserva apto e disponível para o trabalho, mantendo os níveis salariais baixos, aumentando assim os ganhos. Então, beleza. Com essa teoria, chegou-se à conclusão que o subdesenvolvimento não seria consequência, e sim a causa do crescimento populacional. Beleza? A apostila 4V tem um textinho falando: China decide abolir a política de um filho por casal. A direção do partido chinês decidiu abolir totalmente a política de um casal por filho, permitindo a todos os casais um segundo filho, informou a agência oficial de notícias chinesa. A decisão, após a reunião, a portas fechadas do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, serviu para delinear as prioridades do 13º Plano Quinquenal. Em 2013, a direção do partido decidiu aliviar a política de um casal, um filho, permitindo casais formados por cônjuges, que são filhos únicos, ter um segundo filho. A China tinha, na época, 1.370.000.000 de pessoas. Copiou? Entendeu? Daqui a pouco a gente volta com mais um tema aí para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que esses vídeos estão sendo postados no canal do YouTube, feito exclusivamente para esse período que a gente está passando. Lembrando que eu não sou youtuber, sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes vindo do interior. Um beijo para você também. Vamos encerrar aqui. Encerrar a